Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Nesse vídeo vamos corrigir a questão 113 do caderno amarelo do Enem de 2019, primeira aplicação. Mas antes disso, vamos relembrar alguns conceitos que vamos precisar para resolver a questão. Como é possível medir o calor liberado ou absorvido em uma reação química? Para se fazer isso, se usa um aparelho chamado calorímetro, que tem uma foto real dele aqui na figura inferior dessa página. E também um esqueminha aqui dele na parte superior. Como que funciona esse aparelho? Você faz a reação da qual você quer medir o calor absorvido ou liberado dentro de uma câmara. Ao redor dessa câmara existe um líquido, por exemplo, água. Se essa reação liberar calor, a água vai aquecer, aumentar de temperatura. Se essa reação absorver calor, a água vai resfriar, diminuir de temperatura. Pela variação da temperatura da água que está ao redor do recipiente onde ocorre a reação, a gente determina a quantidade de calor liberada ou absorvida durante a reação. Logicamente, esse aparelho não pode ser feito de qualquer jeito. Por exemplo, as paredes externas desse aparelho têm que ser um excelente isolante térmico, porque senão se a reação, por exemplo, liberar calor, parte desse calor pode ser perdido para a vizinhança e não absorvido pela água. Ou mesmo a própria vizinhança pode aquecer a água, dando um resultado errado, né? Então tem que ser um bom isolante térmico essa parte externa aqui do aparelho, por exemplo. Tá? Mas eu falei que vai se determinar a quantidade de calor liberado ou absorvido pela reação pela variação de temperatura da água. Então, temos que ter uma equação que relaciona essa quantidade de calor à variação de temperatura. E essa equação ela está aqui no slide. Q igual a mc delta T. Q é a quantidade de calor liberada ou absorvida. M é a massa da substância que está sofrendo a variação de temperatura. C é a capacidade calorífica da substância que está sofrendo a variação de temperatura. E ΔT é a variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Nós vamos usar essa equação na correção da questão, na resolução da questão que vamos trabalhar hoje. Vamos a ela? A questão diz o seguinte: em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água, em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius e sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Aí vem a tabela nutricional e é feita a pergunta: qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Bem, primeiro vamos usar a tabela nutricional. Na tabela nutricional, cujas informações são referentes a uma porção de 10 gramas de castanha de caju, ela me fala que o valor energético dessa porção é de 70 quilocalorias. Então, posso fazer a seguinte afirmativa: é de se esperar que, ao queimar 10 gramas de castanha de caju, se libere 70 quilocalorias de energia.
Só que a professora, no experimento, usou apenas 2,5 gramas de castanha de caju. Vamos fazer uma regra de 3. Se 10 gramas libera 70 quilocalorias, 2,5 gramas, grama de Bart-grama, libera X calorias. Para resolver essa regra de 3, basta a gente multiplicar cruzado. 10 vezes x, 10x. E 2,5 vezes 70 é 175. 10 está multiplicando o x, ou com ele para o outro lado dividindo. 175 sobre 10 é o valor de x, que dá 17,5. 17,5 o quê? Grama cortou com grama, minha resposta é em quilocalorias. Então, a importância de colocar as unidades. Então, 17,5 quilocalorias é a quantidade de calor que deve ser liberada na queima de 2,5 gramas de castanha de caju. Só que aí tem uma observação no enunciado. A professora concluiu que só 50% da energia foi aproveitada para esquentar a água, o resto se perdeu. Então, temos que calcular 50% de 17,5. 50% é a metade, então basta dividir por 2. 17,5 dividido por 2, 8,75 calorias foram utilizadas ali para aquecer a água, tá bom? Aí agora a gente pode sim tentar calcular qual que vai ser a temperatura final da água. Para isso, vamos usar nossa equação, que relaciona a quantidade de calor à variação de temperatura, Q igual a mc ΔT. Tá? Aí, a gente tem o C, que é 1 caloria por grama grau Celsius. Só que aí a gente tem uma observação. No nosso C, estamos usando a caloria e não quilocaloria. Então, temos que converter esse valor que calculamos anteriormente para calorias. 1 quilocaloria são 1000 calorias, então basta multiplicar por 1000. Então, a água absorveu ali 8.750 calorias. Tá? Então, já temos o Q, já temos o C. Do enunciado também temos a massa de água, 350 gramas de água. Então, basta substituir na equação. Nosso Q é o nosso valor calculado, 8.750 calorias. A massa de água é 350 gramas, está no enunciado. O C é 1 caloria grama por graus, 1 caloria dividido por grama em graus Celsius. E ΔT é o que nós vamos calcular. Para saber a unidade do ΔT, caloria cortou com caloria, grama vai cortar com grama, nosso ΔT vai ser em graus Celsius. Nós vamos ter aqui, depois da igualdade, 350 vezes 1 vai dar 350 ΔT. Passando esse 350 para o outro lado, vamos ter que ΔT é 8.750 dividido por 350. Tá? Fazendo essa conta, vai dar 25. Então, nosso ΔT, nossa variação de temperatura é de 25 graus Celsius. Mas, na pergunta, não me pediu a variação de temperatura, me pediu a temperatura final. Toda vez que falar de variação, variação é o estado final menos o estado inicial. Então, variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. O ΔT é 25, a temperatura inicial está no enunciado, era 20 graus Celsius. Então, 25 é igual a temperatura final menos 20. Menos 20 vai para o outro lado positivo, vai ficar 25 mais 20. Temperatura final é igual a 45 graus Celsius. Minha resposta é a alternativa C. Espero que vocês tenham gostado da correção. Vou tentar diariamente estar postando alguma correção de questão. E quem gostou, eu peço que se inscrevam no canal para estar recebendo a notificação de novos vídeos com correções de questões. Muito obrigado e abraço a todos.